tá bom? Todos nós temos um propósito, temos um objetivo. E o meu objetivo é ajudar cada dia mais as pessoas, né? Porque Jesus Cristo, ele veio a este mundo com um propósito. Ele veio com um propósito de ajudar, de mostrar o caminho. Ele veio com um propósito de revelar um caminho. E até hoje tem pessoas que não conhecem o caminho. Algumas pessoas não conhecem a verdade. Algumas pessoas ainda estão em dúvida. Tem pessoas que não sabem que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tem muitas pessoas que não sabem. Por isso que as pessoas saem batendo de porta em porta, né? Dizem que ali é bom, aí a pessoa vai lá. Oh, mas ali está acontecendo milagres, a pessoa vai para lá. Olha, mas ali eles estão fazendo doações, a pessoa vai para lá. Aonde fala que é bom, a pessoa vai. Na verdade, a pessoa ela está perdida, né? Mas graças a Deus, tá? Através de Jesus Cristo, através dos evangelhos. E tem uma passagem, né, na palavra de Deus. Os discípulos, cada um com as suas características, interessante. E Pedro, né, Pedro ele chama a atenção de todos os pregadores, com o seu jeitão de ser. Bruto, rústico. Mas ele foi muito audacioso em um dia que, numa madrugada, tá, em que ele e os seus discípulos estavam no barco e eles viram um vulto. Este vulto era Jesus. E eles começaram a ficar com medo porque eles falaram, é um fantasma. Aí Pedro, né? Pedro falou, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E aí Jesus falou, vem Pedro. E Jesus, né? Tem um detalhe, Jesus estava vindo em direção do barco deles, mas Jesus estava andando sobre as águas. E aí então Pedro, ele também começou a andar sobre as águas. Então é interessante que ele, enquanto ele olhava para Cristo, né, ele começou a andar sobre as águas assim, igual a Cristo. Houve um milagre, houve uma maravilha, tá? Houve um prodígio. Ninguém mais fez isso. Mas Pedro, com a sua audácia, né, ele começou a andar sobre as águas. Mas é interessante que, de repente, ele começou a afundar, né, Pedro. Mas ele começou a afundar porque havia uma tempestade ali, havia ventos, e ele começou a sentir, né, medo. O vento nos seus cabelos, ou o vento soprando nos seus ouvidos, e ele parou de olhar para Cristo. Aí ele começou a olhar para ele mesmo, e foi quando ele começou a afundar. Ele começou a afundar, aí ele pediu socorro para Cristo. Senhor, me socorre. E aí Jesus foi e socorreu. E disse, homem de pouca fé. De pouca fé. Por que duvidaste? Então a gente vê essa passagem e a gente começa a entender que na nossa vida também é assim. A nossa vida, o nosso cotidiano, também é dessa forma. Tem muitas pessoas que começam a andar em direção a Cristo, começam no caminho de Cristo, conhece uma igreja evangélica e começa a seguir
o caminho de Cristo. Mas esta pessoa, ela, com o tempo, ela tira os olhos de Cristo. Porque enquanto ela está olhando para Cristo, ela anda sobre as águas, os milagres começam a acontecer. E é a vida daquela pessoa, com sinais, prodígios, maravilhas. Ela estava desempregada, arruma emprego, tinha problema no casamento e tudo se organiza. Mas enquanto ela está focada, com os olhos fitados em Cristo, as coisas começam então a acontecer. Aquele quebra-cabeça que estava todo embaralhado, todo misturado, todo bagunçado, começa a se encaixar, mas porque ele está olhando para Cristo. Mas se ele começar a olhar, sentir o vento, tá? O vento contrário, contrário à sua fé, contrário à sua postura como cristão, você que é de Deus, com você que eu estou falando, que de repente você hoje está frio na fé, desviado, as coisas não estão mais dando certo na sua vida, como dava antes. Mas por quê? Porque você tirou os olhos de Cristo. Você parou de olhar para Cristo. Você abandonou o caminho. E aí, no caso de Pedro, ele começou a sentir o vento, né? Aquele vento de fofoca, aquele vento no seu ouvido. Ele começou a olhar para ele mesmo. E se a gente olhar para nós mesmos, não é só para você, para mim também. Se eu começar a olhar para mim mesmo, eu vou afundar. Eu vou afundar, porque se eu olhar para mim, se eu olhar para minha inteligência, se eu olhar para minhas faculdades mentais, se eu olhar para minhas condições, eu também começo a afundar. Então eu digo para você, não tire os seus olhos de Cristo. Continue fitado os seus olhos em Cristo. Continue olhando para frente. Porque Pedro, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele foi o cara que andou sobre as águas. Será que você sabe o que é isso? Então, nos dias de hoje, você também pode andar sobre as águas, sobre os problemas, sobre as situações. As águas são as suas limitações, aquilo que é impossível aos olhos naturais, você pode. Porque em Deus, em Cristo, você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Mas enquanto você estiver olhando para Ele. Então, um apelo que eu faço para você, não tire os seus olhos de Cristo. Porque Ele é o único caminho, Ele é o único perfeito. Não olhe para mim, não olhe para o seu irmão da direita, da esquerda, não olhe para ninguém. O seu socorro vem do Senhor. Tá bom? Então, será que você quer ser chamado de homem de pouca fé? Será que você quer ser chamado, então, de menino na fé? Não, não vale a pena. Tá bom? Pedro, ele foi um herói. Tá bom? Apesar das bobeiras que ele fazia, andava armado como discípulo. Quem é perfeito, não é verdade? Então, diante das bobeiras, não vamos falar das bobeiras que Pedro fez, não. Porque senão a gente vai entrar em outros assuntos. E eu não quero. Tá? Eu quero dizer para você, Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é o sentido da vida. Tá bom? Eu quero que esse vídeo para você seja um vídeo de autoajuda. Sim, pode ser sim para você. Mas você tem que saber que a sua ajuda tem que vir do alto. Tá bom? É muito interessante a gente querer ajudar um ou outro, legal. Mas o importante é você saber que a sua ajuda vem do alto. Tá bom? Buscar a autoajuda é legal. Mas quando você busca a ajuda do alto, tá? É melhor ainda. Porque o seu socorro vem de Deus. Tá bom? Então essa mensagem que eu quero deixar para você. Não pare de olhar para Cristo. Continue com seus olhos fitados. Senão você vai se afundar. Eu não quero que você se afunde. Eu quero que você tenha êxito. Eu quero que você tenha sucesso na sua vida. Tá bom? E eu estou aqui para te ajudar. Para te levantar. Tá bom? Esse é o propósito. Tá bom? E cada um dá o que tem. E eu lhe dou o que eu tenho. Esse tesouro que eu tenho dentro de mim. Que é Cristo. Isso não tem preço. Tá bom? Não é ouro nem prata.
que eu tenho eu te dou, tá? E te dou de graça, ok? Não se esqueça, continue seus olhos em Cristo, tá bom? Ele tem a resposta para você. Jesus, Ele é o melhor, tá bom? Não se afunde. Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Se você achar que é interessante este vídeo, né, ajudou você, você passa para outras pessoas para que elas possam compartilhar, ok? Deus abençoe. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia abençoado. Não se esqueça, você é uma bênção. Deus escolheu você para ouvir esta mensagem, tá bom? Até uma próxima.